Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, é gostoso e maravilhoso notar a valorização que a Bíblia, que a palavra de Deus, nos dá com relação à humildade. Em sermos humildes, em termos um espírito humilde, de reconhecermos que somos pequenos e de que Deus é grande, que tudo depende dele. Quando Maria é informada pelo anjo Gabriel de que ela será mãe do Senhor Jesus, no seu cântico, no Magnificat, que está em Lucas capítulo 1, dos versos de 46 a 56, no verso 51 ela diz assim: seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. É interessante vermos que Maria faz questão de mostrar isso. Por que Maria faz questão de mostrar isso? Maria é a exata expressão disso. Quem era Maria? Maria era uma humilde adolescente que era de uma aldeia pequena, né? Ela veio. Não se fala muito sobre sua família, sabemos que ela era da família de Levi, porque a sua prima Isabel era levita, então provavelmente ela fosse da casa de Levi, mas não era alguém reconhecido, não era alguém que tinha orgulho, arrogância e nada disso. E Deus escolhe isso. E escolheu essa menina pobre lá do final para ser a bem-aventurada mãe do Senhor, mostrando exatamente isso. Mas também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, os versos de 26 em diante, ele fala: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Humildade precisamos ter. Humildade é isso. Deus não escolhe gente arrogante. O orgulho precede a queda, já diz lá no livro de Provérbios. E é interessante lembrarmos que na história do Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 1, quando o povo de Israel começa a crescer muito, a tomar proporções enormes, os egípcios ficam com medo. Então, o rei do Egito, o faraó, ele chama as parteiras e diz para elas o seguinte: olha, quando vocês fizerem um parto, se forem meninas, deixe viver. Se forem meninos, matem. Ele tinha medo. O que aconteceu? Aquelas duas parteiras, Sifrá e Puá, elas desobedeceram ao rei e elas continuaram a deixar os meninos nascerem. Quando o rei as chamou, falou: o que está acontecendo? Elas disseram: olha, majestade, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando elas nos chamam para dar à luz, quando nós chegamos lá, elas já deram à luz e nós não sabemos o que é. Note bem, o texto de Êxodo não fala o nome do rei, o nome do faraó, só fala o título que ele tem. Era o faraó. Faraó era o título de nobreza do Egito, mas o nome das duas parteiras, duas mulheres pobres, humildes do povo, é citada: Sifrá e Puá. Deus tem a mania de exaltar os humildes e pisar na cabeça dos orgulhantes, porque o nosso Deus é um Deus que cuida dos humildes. Os pobres, os órfãos e as viúvas são os estrangeiros, são aqueles que Deus tem muito cuidado. Por isso, cuide deles também. Que Deus te abençoe e lembre-se, humildade é tudo, o orgulho precede a queda. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.